A bagagem literária. O podcast onde viajamos os livros e lemos o mundo, para que vá para a sua próxima viagem com mais bagagem literária. João, obrigada por estares aqui hoje na bagagem literária. Vamos viajar para Vietnã, para Saigão, para a Cochinchina, não é? Porque é assim que é referenciada esta região do mundo na época que ela é retratada, é Cochinchina. E vamos falar do Amante, da Marguerite Duras, que eu, como te acompanho no teu podcast Livrólicos Anónimos, que já agora te dou os parabéns, são ótimos episódios, consigo assistir a todos sem me chatear, e eles são enormes, mas são sempre interessantíssimos, e vocês, tu e a Silvéria, ou quem for a outra pessoa, que às vezes não é ela, mas vão sempre fazendo, prendendo-nos sempre, e brilhante, ótimo. Obrigado. Portanto, nesses teus episódios do Livrólicos Anónimos, eu já tenho ouvido que este livro, O Amante, é o livro da tua vida. É verdade. E antes de mais, agradeço-te por este convite, porque foi uma oportunidade. Eu não costumo muitas vezes reler livros. O Amante é uma exceção, é um livro que eu, com esta, foi talvez a minha quinta releitura. É um livro ao qual eu volto de vez em quando, e o ter tido este convite da tua parte foi uma desculpa para poder relê-lo. Sim, e voltar a este território, que eu não diria que é como voltar a casa, porque não é um território acolhedor, mas é um território familiar. Portanto, se calhar é uma casa, mas não no sentido que nós muitas vezes queremos dar a casa de conforto, de bem-estar, mas se calhar é a casa na verdadeira acessão que às vezes a nossa casa de infância tem, que é um espaço que tem uma dimensão de conforto, mas que tem outras dimensões mais problemáticas. E no caso da casa de infância do Amante, em que a Marguerite Duras vive, é uma casa muito problemática, como nós podemos ver ao longo do livro. Exatamente, é verdade. E porquê que é o livro da tua vida? O que é que este livro tem? Olha, porque eu acho que exprime muito bem a devastação. Aliás, o livro começa com uma grande declaração sobre a devastação. Aos 18 anos estava tudo acabado, já tinha uma cara devastada, era como se não houvesse esperança, e eu acho isso muito tocante. E muito interessante que esta miúda, com 15 anos e meio, tivesse uma noção tão profunda da falta de esperança e da falta de caminhos para a vida dela. Que na verdade até não foi assim. Ela achava que a vida dela não teria caminhos, e nós sabemos que depois não foi de facto assim. A Marguerite Duras teve uma vida muito rica e muito interessante. Sim. Mas a verdade é que ela tinha uma visão muito catastrófica daquilo que viria a ser o futuro dela, naquela tenra idade, em que ela era apenas focada na fuga. Ela queria sair dali, e parte deste livro é uma tentativa de fuga, de como é que ela se pode libertar da família, e por acidente ela descobre coisas que não sabia que existiam, e acho que é esse, por um lado, quase como uma condenação que te é imposta, de que não podes, certas coisas não vão ser acessíveis para ti, e tu próprio assumires essa condenação, mas de repente a vida mostrar-te
que as coisas não são bem assim e que mesmo quando tu não esperas, algo pode surgir mesmo no mais devastado dos cenários. Porque este é um romance autobiográfico, não é, de certa Uhum, forma. exatamente. Sim, sim. Ela Eu viveu estes episódios, este ela vi episódio com o amante, com o com o amante, amante, sim, exato, é o título, portanto, não exatamente. estamos a trair nada aqui a desvendar. E Também é até um livro. e há uma coisa que ela nos diz neste livro, é que este relato não é a primeira vez que a Marguerite Duras fala sobre esta relação. Há, antes deste livro, uma barragem contra o Pacífico, que se foca Uhum, muito na questão da propriedade familiar que a mãe dela compra, que eles se referem como uma propriedade junto à costa do Camboja, penso eu. uhum, E uma barragem contra o Pacífico tem um formato mais tradicional de romance e foca-se mais na família, embora fale também da relação dela com o amante, mas é uma versão mais socialmente aceito, como ela diz aqui neste livro. Ou seja, neste livro é como se ela tivesse tirado aqueles últimos travões de autocensura que ela se impôs, porque, apesar de tudo, ainda tinha familiares vivos e naquela altura, quando escreveu uma barragem contra o Pacífico, houve coisas que ela não quis dizer por uhum. temer estar a ferir suscetibilidades. E então ela diz-nos que o amante é o retrato mais fidedigno daquilo que ela viveu. Se isso é verdade ou não, Sim, sim. nós não sabemos. Mas de facto a Mas Marguerite Duras na sua obra parece sempre ser haver sempre uma ponta de realidade na sua obra, há sempre alguma figura que lhe desperta um interesse, que ela quer descobrir mais, a obra dela parece gravitar muito em torno da realidade, não ser um universo muito ficcionado. Eu, muito sinceramente, das vezes que a vi falar sobre o livro, duvido que ela pudesse falar de forma tão apaixonada sobre este livro se ela não tivesse vivido estas coisas. Portanto, acho que não há razão para não acreditar que este livro é autobiográfico. sim, sim, sim. Sim, sim, sim. E Embora outros às livros vezes diz, desculpa. não, ia dizer, embora às vezes, não é, os escritores gostem de nos pregar algumas partidas. Nos enganar, sim. Exatamente. Também acontece, mas sim, mas do que eu li, mas conheces melhor que eu, também fiquei com a sensação que aqui está um episódio importantíssimo da vida dela, não é? Sim. Até aquele, quando ela fala do atravessar o rio, Uhum. hum, a mim, a sensação que me dá é que este episódio é o atravessar do rio, ela passa de uma margem para a outra Exato. da vida dela, não é? É É mesmo. uma revelação, uma epifania que ela tem ali, descobre um outro lado da vida. E é uma imagem tão poderosa, não é? Porque ela está fisicamente a fazer uma travessia, mas é uma travessia simbólica também. E para mim este Exatamente. livro é muito feito de imagens, porque eu antes de ter lido o livro, eu em adolescente vi o filme. Uhum. O filme que aliás a própria Marguerite Duras participou na Pois. construção do guião do filme, que Sim, sim, depois sim. está editado também em livro com o título O Amante da China Norte, porque tem umas pequenas alterações ou há um maior detalhe. Eu não li esse livro, não sei Não li exatamente também. quais são as Uhum. diferenças, mas daquilo que eu sei, ela deu mais detalhes sobre os contextos, sobre o ambiente, e portanto esse filme foi feito com ela a acompanhar de perto aquilo que estava a forma como o livro estava a ser adaptado. E esse foi o meu primeiro contacto com esta história. Portanto, há Uhum. imagens que eu tenho muito poderosas associadas ao livro, que são exatamente a imagem dela na barcaça, a atravessar o Mekong, uma rapariga meio quase que abandonada contra os muros da barcaça, e depois a imagem do final, que no livro é muito poderosa, mas que no filme acho que ainda é mais, porque há aquela ideia de afastamento do barco a partir e dela ver o carro
e tu não vês a pessoa que está dentro do carro, mas vês o carro. hum, E o carro simboliza aquela pessoa, e então há aquela coisa da imagem no filme a afastar-se e o carro cada vez está mais longe e depois é só um ponto e há esse quase ritual de despedida com aquele afastar do barco em relação ao carro. Então tem assim umas imagens muito marcadas do filme que já não vejo há imenso tempo. Há mais de 15 anos que eu não vejo o filme, porque também não é um filme que seja muito fácil de encontrar. de encontrar. Hum, mas tem essas imagens muito poderosas. Eu vi o filme há muitos anos também, acho que foi mais ou menos na altura em que ele saiu, e depois Sim, não voltei a ver. Ah, e não me lembro dessa parte final. Lembro-me da parte final do livro, do telefonema, do telefonema, sim. passados Acho não sei quantos anos. É também uhum. uma coisa muito intensa, não é? Sim, nós vamos tendo aqui sempre ah, estes avanços e recuos, não é? Porque há alguns momentos em que ela nos fala do presente, em que, aliás, o livro começa com um telefonema também, não é? De alguém a dizer-lhe: um dia, já eu era velha, um homem dirigiu-se-me à entrada de um lugar público, É verdade, sim, sim, deu-se a sim. conhecer e disse-me: conheço-a desde sempre, toda a gente diz que você era bonita quando era nova. Vim dizer-lhe que para mim acha mais bonita agora do que quando era jovem. Gostava menos do seu rosto de mulher jovem do que aquele que tem agora, devastado. Esta Devastado. é a verdadeira introdução do livro, embora toda a gente fale sempre da frase muito cedo, na Uhum. minha vida foi tarde É demais, tarde é demais. esse encontro no presente que acaba por desencadear a narrativa e ela vai jogando muito entre o estar no presente, a reviver esta história, e eu acho que é uma boa forma de entender o livro, porque há muitas pessoas que dizem que lhes faz muita confusão no livro, hum, o, o saltitar, porque ela está a contar a história do amante, mas de repente está a contar a história da família, de repente ela está a contar Hum. histórias de outras personagens que não têm nada a ver com a história principal, como a Betty Fernandes, a Marie-Claude Carpenter, sempre assim nomes muito, parecem Sim, grandes estrelas de Hollywood, não pois é? é, Sempre pois assim é. os nomes. E eu acho que a maneira como eu vejo o livro é muito como se nós estivéssemos uma tarde sentados ao lado da Marguerite Duras e isto para mim é um desfiar de memórias. Ela está Uhum. a contar aquela história, mas ao mesmo tempo em que ela te quer contar a história principal, que é a história dela com o amante, ao mesmo tempo ela vai se lembrando de outras De coisas outras coisas, sim. e vai-te contando essas coisas que eu não acho hum, que sejam gratuitas, porque, por exemplo, tu notas, tanto na pequena história da Betty Fernandes como da Marie-Claude Carpenter, tu notas que são mulheres desenraizadas, que são mulheres que estão num país que é estrangeiro para elas, portanto, Hum. é como se ela nos estivesse a mostrar, ela própria nasceu em França e está a viver naquela altura num país que não é o dela, mas que ela que acabou por crescer nele, mas E de sentindo onde está eminentemente sempre para partir, não é? de onde está sempre a partir. Então há uma sensação de desenraizamento muito forte nela, não é? Na família Sim, dela, do sim. não é aqui que pertencemos. E mesmo quando eles tentam pertencer àquele sítio, com a compra daquela concessão que supostamente iria ser o garante da família, é uma coisa que corre terrivelmente mal. Então é como se aquela Sim. terra os rejeitasse de forma reiterada. E ela, inclusive, fala da sociedade no geral, mas no fundo ela está a falar daquela sociedade ali, que ela diz, na relação muito complexa que ela tem com a mãe, ela culpa muito
a sociedade, ela odeia aquele mundo que fez aquilo à Hum, mãe dela, que era uma mulher inocente e que foi transformada naquele ser não muito recomendável por aquele ambiente tão hostil. Portanto, eu acho que mesmo estas personagens que ela nos apresenta, que se calhar quando estamos a ler o livro de uma forma mais superficial, dizemos, mas porque é que ela está agora aqui a falar destas personagens? No fundo, ela está-nos a mostrar histórias de outras mulheres desenraizadas e como é que tu podes viver esse desenraizamento de uhum. diferentes formas, não é? A história dela é aquela, a da Betty Fernandes é outra, a da Marie-Claude Carpenter é outra. Sim, Portanto, mas não deixam de ser faces da mesma moeda, não deixam de ser pessoas cuja história vem do mesmo ponto de identificação. exatamente. É, pois, exato. Portanto, mas no fundo, a leitura do livro para mim é assim uma sucessão de sensações, mais Uhum. do que uma ação, não é? Um enredo, é uma sucessão de ambientes e de sensações que, me- que a mim me traz. É mais a esse nível. Embora, Sim, claro, tem uma história, obviamente. claro, sim, mas a questão do espaço é muito importante, não é? Uhum, Hum, a questão da vida dela em Sadek, onde há o pensionato e onde depois se vai uhum. desenrolar a relação dela com o amante, o bairro onde eles se encontravam, em que eles estão na cama e ouvem a rua, A ouvem as cidade lá pessoas. fora. É como Isso se faz-me eles não. imenso lembrar há um outro livro, que é o Museu da Inocência, do Orhan Pamuk. Sim, sim, sim. Não sei se leste. Não, 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 Ah, não. há também muitas vezes eles também estão no quarto e também ouvem a cidade lá fora. E fez-me muito lembrar É, quando é li. é Sim. quase como se não houvesse paredes, não é? Quase como se eles Uhum. estivessem perdidos no meio da vida da cidade. Sim, mas E a viverem intensamente aquilo entre os dois, não é? sim, a viverem intensamente e esse é o processo de descoberta, não é? Ela mostra-se muito resguardada e mais controlada do que ele. Ele parece-nos sempre ser um homem quase feminino. Ela descreve-o de uma forma muito como se ele fosse muito frágil, é um corpo Sim. imberbe, apesar dele ser mais velho, que ele se E a emocionava tratá-la com muito, delicadeza, a não é? tratá-la com delicadeza, portanto ela tem quase ela descreve-o de uma forma quase, não diria paternalista, mas numa posição de poder, é ela que controla a Hum, situação e mesmo na relação deles tu percebes que ela vai ditando muito o que é que vai sendo feito e isso para mim destrói um bocadinho uma das coisas que as pessoas falam muito sobre este livro quando o leem é a questão da diferença de idades e de ser uma história de amor problemática. Ela tem 15 anos e meio, que naquela altura não era sim. uma idade assim tão jovem para ter um relacionamento. Ele tem mais Ele tem 12 anos que 27. ela, portanto ele Sim. terá 27. Mas tu Uhum. notas que ela tem o controlo sobre a relação, porque ela também faz muito aquilo, porque tem essa sensação que precisa de fazer aquilo. Aliás, ela fala de uma questão de dever, porque não de dever para com ele, mas do dever de aproveitar o interesse que ele tem nela como uma forma de proporcionar uma melhor condição de vida à família e uma fuga, que é o que ela procura, não é? De se libertar daquele mundo dominado pela mãe e pelo irmão mais velho, que é uma figura muito pesada sempre, que nós nunca chegamos a perceber exatamente o que é que ele faz, Uhum. porque há um episódio ou outro que ela relata um com o irmão mais novo, em que se vê a relação de poder entre eles, e tu vês o irmão mais velho a dizer-lhe: Tu não podes comer os pedaços de carne maior, os pedaços de carne maior são meus, e a maltratá-lo à mesa, e o irmão mais novo a chorar. Tens uma cena Aham. em que, apesar de
todos eles saberem que ela tinha a relação com o homem chinês e todos eles usufruírem dessa relação, porque vão a restaurantes caríssimos, porque vão Pois sair é, à noite, sim. porque ela lhe pede dinheiro que depois vai dar à família. O irmão, a mãe depois tem às vezes uns acessos de loucura e num desses acessos espanca por ela estar a ter aquele relacionamento e nós sabemos que ele está cá fora a incitar a mãe a que lhe bata, a que descubra a verdade, a que não permita que aquela desonradez aconteça, quando eles são agentes ativos naquela relação, porque Beneficiam, não é? eles são os Sim, sim. beneficiários daquela relação e estimulam. E aliás, nós temos outros momentos na história em que tu vês que a mãe sabe o que se passa, que compreende e até às vezes, porque lá está, a mãe dela parece que passa, não diria que é bipolar, mas tu vês que a mãe dela passa por diferentes estádios de humor muito Uhum. diferentes, Sim, sim. porque há momentos em que parece que ignora as coisas e há momentos em que quer falar com ela e tem quase momentos de intimidade com ela a dizer-lhe como é que é, ele gosta de ti, tu gostas dele, ou é só uma coisa física, ou estás só com ele pelo dinheiro. Então há uns momentos de intimidade entre elas as duas, em que fica muito tácito que a mãe compreende que aquele é o caminho que ela tem de fazer e que no fundo a mãe quer que ela faça aquele caminho porque a mãe também sabe que não tem nada para lhe oferecer e que talvez aquela relação possa ser um passaporte para ela sair dali e, e que aquilo Uhum. pode eventualmente trazer-lhes também mais vantagens para eles. Mas tu entendes que ela está naquela relação só pelo dinheiro e pelos benefícios que lhe traz? É que eu não fiquei com essa sensação. Não, Para eu mim, a acho. devastação dela aquela que tu referes aos 18 anos é de, de ter vivido aquele amor tão intenso e de ter dessa relação Sim, se ter extinguido. totalmente, mas ela só. Eu acho que ela é uma personagem muito complexa. Eu acho Uhum, que o que desencadeia a relação foi um misto de interesse e curiosidade. uhum, Ou seja, ela está ali, a vida dela não era propriamente uma coisa interessante, não havia nada que a estimulava, e de repente ter aquele homem que lhe dá atenção e que ela percebe desde cedo que tem dinheiro, eu acho que esses dois fatores, o ele dar-lhe atenção e o ter dinheiro, desencadeiam a relação. A relação depois é isso? Não, e eu acho que é aí quando eu dizia que ela própria, a vida te mostra coisas que tu não sabes que existem, que sim, eu acho que sim, ela sim. não sabia o que era o amor. E acho que mesmo durante a relação dela com ele, ela pensa que tem tudo controlado e ela pensa que ele é que está apaixonado por ela. E a Hum, verdade é que ela só quando perde é que tem consciência daquilo que viveu e da importância que aquilo tem para ela. E isso para mim é uma das coisas que mais me emociona no livro, que é tu pois. estares tão destruída que não és capaz de reconhecer sequer um amor quando o estás a viver, porque ela viveu um grande amor, talvez o grande amor da vida dela, e ela Uhum, não tinha capacidade de compreender o que estava a viver. Ela, na cabeça dela, enquanto estava a viver aquelas coisas, aquilo era algo completamente diferente. E só no momento em que ela o perde é que ela percebe, acabou. E é que aquilo toma a dimensão emocional que ela depois percebe que de facto teve. E eu acho que é muito curioso esse não, quando estás a viver algo, não teres consciência da importância que aquilo tem para ti. Acho que é muito, muito é especial e verdade. muito emocional, não é? Sim, E ainda mais destrutivo, não é? Porque pior do que estar devastado é viveres uma grande história de amor e só teres consciência disso depois, não é? Quando perdes, portanto, mais uma vez, vai ser outra devastação na vida dela, que é o não ter sequer lutado muito por aquela relação, porque uhum. ela, para ela deu aquilo por, pronto, isto é o que é, eu vou à minha vida, vou para a França, vou ter uma nova vida lá, está tudo controlado. E depois, afinal, não foi bem assim, não é? Sim, 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 sim. É. Ah, olha, estamos quase a acabar.
Uma coisa que eu queria, tu deves conhecer o livro Escrever, da Marguerite Não Duras. li, não li, não li esse, é um dos que eu ainda não li. Eu tenho aqui, eu comprei-o já há muito tempo, o livro acho que é de 91, é da Difel, mas só queria dizer isto, é que diz aqui, uma barragem contra o Pacífico, publicada em 1950, esteve a um passo de receber o prémio Goncourt desse ano, mas só em 84, 30 anos mais tarde, a injustiça foi reparada com a atribuição do prémio a O Amante, ou antes, mais do que Marguerite Duras ganhar por unanimidade o Goncourt, foi o Goncourt que finalmente ganhou Marguerite Duras. Sim, que é sem dúvida uma, uma forma de, eu acho que o Goncourt ganhou imenso em poder contar com a Marguerite Duras na sua galeria de vencedores, mesmo porque eu acho que a Marguerite Duras representa de forma muito perfeita o que é um autor francês, sobretudo um autor francês ali entre os anos 50 e os anos 80, naquelas décadas em que a obra dela foi mais fulgurante. Eu acho que ela representa muito, muito disso. Os livros dela são sempre muito. São bichos muito estranhos, porque não são romances tradicionais. A escrita dela não é uma escrita tradicional. As pessoas às vezes acham-na repetitiva, eu não acho que isso seja um defeito, eu acho que essa é a magia da escrita dela, que é quase como encantatória, quase como se aquela repetição fosse uma ladainha, como se ela te tivesse a trazer para o mundo dela, para os devaneios dela. E de facto a obra dela é única e não é fácil, mesmo para mim, que imagina, o Amante é o livro da minha vida, eu gosto muito, muito, muito da Barragem contra o Pacífico. Os outros livros, tive os que eu li, que foram mais 3 ou 4, tive relações mais complexas com eles e são bichos um bocadinho difíceis de domar. Mas eu acho que é uma escritora tão, tão rica e que tem essa capacidade, exatamente o que tu dizias, mais do que nos contar histórias, é como se ela tentasse imprimir no papel as sensações, as emoções, os espaços, e há sempre nas personagens dela uma sensação muito vincada de incompletude, de procurar algo. Muitas vezes é algo que não é tangível, que elas próprias não sabem o que é que procuram. Sabem é que não encontraram ainda, e isso é uma coisa muito, muito curiosa e que lá está, se vê aqui também no Amante, não é? E muitas vezes, mesmo quando encontram, não sabem que encontraram. Portanto, é quase uma constante procura, uma procura insaciável por algo que te arrebate, por algo que seja uma fuga também à realidade, que muitas vezes é difícil e é desinteressante. E eu acho que é um Pois. bocadinho essa evasão que nós encontramos nos livros da Duras. E a vida dela não foi fácil, não é? Mesmo depois Não. desta situação, teve também a parte do nazismo que Uhum. veio prender o marido e pronto, Sim, sim, eles houve assim faziam umas parte. situações. Eles faziam parte da resistência, o marido dela de forma mais ativa, o marido dela foi preso durante um período, ela viveu essa fase complicada, depois viveu mais na fase final um problema muito intenso com álcool, em que aí ela já tinha o marido dos últimos anos, que era um homem mais novo, que cuidou muito dela, mas ela já estava muito dominada pelo álcool. E fala-se disso aqui no Amante Sim, também, não sim, é? sim, Que sim, que a o tal álcool, devastação já exatamente, era fruto do álcool, de problemas sim, a e esse ela, ela, nível. ela diz que muitas vezes era como se aquela devastação dos 18 anos, ela dizia que era uma espécie de rosto premonitório, ou seja, a Exatamente. devastação estava com ela antes de estar, é como se
o álcool só viesse confirmar a devastação que já lá estava, como se viesse cavar mais fundo as rugas que ela já tem na cara. O que é uma visão também muito, muito interessante. Mas eu acho Muito que ela teve impressionante. uma Uhum. vida tão rica, teve a oportunidade de conviver com personalidades tão interessantes, teve uma veia ligada ao cinema, de realizadora de filmes, que foi assim um devaneio Pois, completo. eu estive a ah, ver o IMDb, quando pesquisas o nome dela, aparecem 80 referências. sim, ela Pronto, fez muitos ela vive. filmes, mas foram filmes muito independentes, muito fora do circuito Uhum, comercial. Eu acho que talvez o que tenha tido mais sucesso foi o India Song, que há também um livro que é uma espécie de guião do filme. Ela depois acabou por, eu acho que não recebeu, mas esteve nomeada para o Oscar com o guião do Hiroshima Meu Amor, que é um filme belíssimo e a história é muito, 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 muito poderosa. Não só, lá está mais uma vez, não só a história daquelas duas pessoas que estão em Hiroshima, mas depois a história que ela conta, também ligada ao nazismo e hum. é um filme também muito, muito cativante e muito poderoso. E acho que foi talvez esse guião foi talvez o ex-libris da carreira dela no mundo cinematográfico, embora ela tenha tentado muito com uns filmes muito experimentais e independentes que eu presumo que não sejam muito fáceis de ver porque devem ser dose, Sim, sim, mas sim. é mais uma dimensão que a torna numa figura tão enigmática e curiosa do que é que deu na cabeça daquela mulher para de repente dizer agora quero fazer filmes. Agora vou fazer E, cinema. e fez. Sim, sim, sim. Olha, João, vamos ver aqui. Estavas a falar de outros, só para fecharmos aqui, Uhum, que outros livros dela é que tu já leste? Eu só li mais este Escrever e Os uhum. Cavalos de Tarquínia, ou Eu Tarquínia. esse não li. Gostaste desse? Eu gostei, já o li há muitos anos. É Sim. daquela Eu, coleção antiga da Dom da Dom Quixote, Quixote. Eu acho que ainda em tenho outra edição que não é tradução, essa. em tradução da Maria Rosário Pedreira. Olha, que a Maria Rosário, que é uma grande fã da Margarita Urraz, o Uhum. Amante também é o livro da vida dela. Eu li A Ausência de Lol Westein, que gostei bastante e lá está, tem também esse ponto de contacto de uma personagem um pouco louca e descontente e que procura algo, Uhum. que é como já disse, uma figura muito, muito comum, que tu também encontras um pouco no Moderato Contabile, hum, que eu li que não gostei tanto. Li o Marinheiro de Gibraltar, que foi Uhum. talvez o que eu menos gostei dos livros que li dela, porque Ah, achei que tinha muito potencial uhum. até um certo ponto. O título é muito cativante. E a história em si é super. Mais uma vez, o Marinheiro de Gibraltar tem uma história. Eu já não me lembro se era uma mulher, eu acho que era uma mulher que andava de porto em porto à procura também de um homem que ela tinha conhecido e que tinha ficado loucamente apaixonado por ele. Então tu vais depois acompanhar um bocadinho através de outra personagem, essa epopeia à procura daquele homem. Sendo que há ali aquela dualidade ele depois desenvolve um interesse amoroso por ela, há uma personagem que nós vamos acompanhar, que a história é-nos contada na perspectiva dele, e portanto ele está-nos a apresentar o cenário do que é que se passa naquele barco, e ele desenvolve um interesse por ela, e ao mesmo tempo estão a fazer uma viagem que, se for bem sucedida, vai ditar o fim à relação deles. Então há ali uma dinâmica muito, muito interessante. Eu espero não estar enganado, eu acho que era uma mulher à procura de um homem, mas eu já o li há algum tempo. Se eu Sim. tiver trocado, não me julguem.
porque isto são muitos livros, muitas personagens, É uma muita pessoa. leitura. Sim, mas e então tem esse pressuposto muito interessante, mas eu acho que depois a forma como o livro é construído não é tão bem sucedido quanto poderia ser. Mas ela tem imensos livros, a Difel publicou. Hoje em dia não há muitos livros disponíveis dela. Tens o Amante, não tens, curiosamente, Uma Barragem contra o Pacífico, para mim é, a seguir ao Amante, o melhor livro dela e não está editado cá, mas tens o Olhos Verdes, Cabelo Preto, que também é muitas vezes mencionado, que eu ainda não li. Mas hoje em dia não há muitos livros dela, mas houve uma altura que a Difel publicou praticamente tudo o que ela escreveu cá em Portugal, então eu tenho para aí cá em casa 30 livros da Margarida Duras, E nós temos, porque e nós temos imensas saudades da Difel, não é? Que era sim, uma temos. editora ótima. Era, e acho que há muitos daqueles livros, sobretudo de cultura francesa, também da Marguerite Yourcenar, são livros que possivelmente nunca serão reeditados em Portugal, porque também se calhar a procura por esses livros não é muito grande, mas de facto eu acho que a Difel foi uma perda muito grande. E que nenhuma editora pegou ainda de forma consistente na obra da Marguerite Duras Pois, para pois. editar. Vão saindo assim umas edições de vez em quando, mas é tudo assim muito pouco Pois, não é estruturado. consistente. Pois, Não é exato. consistente, exatamente. Exatamente. João, vamos terminar aqui. Agradeço-te imenso Obrigado, este Margarida. episódio, a tua presença, a tua companhia nestes minutos. Os ouvintes vão ao Spotify, vão procurar Livrólicos Anónimos, vão encontrar o João lá, João Oliveira, e a Silvéria Miranda, ou a Joana Ribeiro, sim. Joana Ribeiro, Ribeiro. ou às vezes outros convidados que também têm, sempre muito bom material. Já agora que estiverem no Spotify, vão ver também a bagagem literária, os outros episódios, que ainda são pouquinhos, não é? Que lá temos, e pronto, e um beijinho, e obrigada. Obrigado pelo convite, Margarida. Obrigada, gostei muito desta Beijinho. conversa. Um beijinho. Obrigada. Beijinho, Bagagem obrigado. Literária é um podcast do Ler Por Aí, apresentado por Margarida Branco. Acompanhe-nos no website lerporaí.com e nas redes sociais. Ler Por Aí no Facebook e no YouTube, Ler Por Aí _ no Instagram e no Threads.